na parte de quarta-feira, a parábola do dono da vinha. Na parábola de Mateus capítulo 21, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 21, nós temos uma parábola onde Jesus desenvolve o que foi dito exatamente em Isaías capítulo 5. Abra sua Bíblia e vamos ler então Mateus capítulo 21 e os versos 33 a 39. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Este homem que plantou a vinha é Deus e ele fez tudo pela sua vinha. Pode perceber que a parábola contada por Jesus aqui no capítulo 21 de Mateus é a mesma história que está lá em Isaías capítulo 5. Deus plantou uma vinha, cuidou da vinha, fez tudo pela vinha, mas ela produziu frutas azedas, uvas azedas. E aqui diz o verso 34, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Quem eram esses servos que Deus mandou? Os seus profetas? Eles foram enviados para preparar o caminho do Messias? João Batista foi enviado para preparar o caminho do Messias e foi decapitado? Por isso aqui diz o verso 35, e os lavradores, apoderando-se dos seus servos, ou seja, dos profetas, de João Batista principalmente, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, o seu próprio filho, Jesus Cristo, o Messias, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Você está vendo que através de uma parábola Jesus estava contando a história da apostasia de Israel? E o verso 40, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Verso 41, dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores que ao seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O reino de Deus foi tirado da mão de Israel como nação e foi passado para os gentios. Hoje, os judeus que abraçam a Jesus podem se salvar, mas a nação de Israel, como nação, é como todas as outras nações, deixou de ser uma nação escolhida. Até o ano 34, Israel era a nação escolhida de Deus. Mas as 70 semanas determinam não somente o nascimento do Messias, o batismo dele e a morte de Jesus Cristo no ano 31, mas também a profecia das 70 semanas, principalmente a última semana, mostra a rejeição de Israel como nação, como povo escolhido de Deus. Hoje, o dispensacionalismo, os sionistas, praticamente todos os evangélicos são dispensacionalistas. Eles ainda veem Israel como nação escolhida de Deus. Eles ainda estão procurando a construção do terceiro templo. Por quê? Porque não entendem o templo celestial, não entendem um santuário celestial. Eles querem construir o terceiro templo, um templo na terra, porque eles desprezam o santuário celestial, onde Jesus Cristo é o nosso mediador e salvador. Meu querido irmão, o dispensacionalismo, crido e pregado hoje no mundo evangélico e mesmo pelos católicos, é uma forma de destruir o santuário celestial. A tentativa de construir o terceiro templo é uma tentativa satânica, porque eles ainda querem fazer de Israel a nação escolhida de Deus. Eles não entenderam a profecia das 70 semanas, que falam do batismo de Jesus no ano 27, da morte de Jesus no ano 31 e do fim das 70 semanas no ano 34. 490 anos. Esses 490 anos começaram em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, exatamente como Daniel capítulo 9, versos 24, 25 e 26 nos revelam.
Os 490 anos se estendem desde o ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo. Meu querido irmão, os dispensacionalistas não entendem a última semana das 70, porque eles desmembraram a última semana e jogaram a última semana para o tempo do fim, falando dos 7 anos de tribulação. Jogam para o tempo do fim. É um esforço jesuíta para impedir as pessoas de compreenderem a profecia do Messias, entenderem que aquele era o verdadeiro Messias e que Israel não mais é uma nação santa e escolhida por Deus. Os judeus podem se converter, aleluia, podem se converter sim, abraçando a Jesus, mas não como nação. O Israel hoje é um Israel espiritual, espalhado por todas as nações da terra. Todos aqueles que confessam que Jesus é Deus, eles se tornam Israel de Deus. O que mais Deus poderia ter feito? O Pai nos amou tanto que nos deu seu Filho amado. João 3,16. O evento na cruz demonstra que Deus fez todo o possível para reduzir e eliminar o mal, mas sem destruir o contexto necessário para que o amor autêntico se desenvolva. Se houvesse outra forma disponível para alcançar isso, será que o Senhor não a teria escolhido? Mesmo experimentando sofrimento no conflito cósmico, devemos lembrar que o próprio Deus é quem mais sofre. Se você pensa que você é que sofre, Deus, o nosso Pai, é quem mais sofre. Foi Ele quem deu seu Filho amado para morrer por nós. Olhando para a cruz, vemos quanto sofrimento e dor o pecado trouxe, não só para você, mas principalmente para Deus, o Pai, para o seu Filho Jesus Cristo. Isaías, capítulo 53, verso 4, fala que as nossas dores e enfermidades foram colocadas sobre Jesus. Que tipo de enfermidades e dores Cristo suportou na cruz por você e por mim? O que isso deve nos dizer sobre tudo o que Deus fez por nós e o que a salvação custou para Ele? A minha salvação e a sua, meu querido irmão, foi comprada por um alto preço, pelo sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. Jesus Cristo foi doado para a família humana, uma doação eterna. Ele faz parte da família humana. Ele se tornou o segundo Adão. Ele se uniu a você e a mim por laços eternos, que jamais se romperão. Aleluia! Deus amado, Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia!